Tem uma outra pergunta aqui. Boa noite, parabéns pela iniciativa de esclarecimento de dúvidas. Gostaria de saber mais sobre psoríase, pois minha mãe está com isso e o remédio não parece fazer efeito. Tem algo que possamos fazer para melhorar ou retardar a crise? Olha, a psoríase é uma doença reumatológica. As doenças reumatológicas, ou seja, os reumatismos, eles podem ser nas articulações ou em várias outras áreas do corpo, né? Você pode ter uma doença reumatológica na pele, você pode ter uma doença reumatológica no pulmão, você pode ter uma doença reumatológica nos rins, no coração e assim vai, tá? E dentre elas a gente tem as doenças reumatológicas maiores e as menores, ou seja, aquelas que dão uma repercussão muito maior, uma repercussão muito sistêmica, atingindo várias partes do corpo e vários órgãos, e você tem as doenças reumatológicas menores. O que a sua mãe tem é uma doença reumatológica menor, a psoríase. E bem na verdade, o tratamento da psoríase ele consiste mais em medicações locais, tá? Como hidratação, o que a psoríase precisa fazer muito é hidratar a pele, ou seja, usar hidratantes corporais hipoalergênicos de preferência, ou antialérgicos, melhor ainda se você usar um hidratante corporal antialérgico, e hidratar muito a sua pele, porque no processo de hidratação você vai diminuir o processo inflamatório. Porque esse processo inflamatório crônico da psoríase, ele inclusive leva a uma piora do quadro clínico, porque você acaba colonizando essa ferida, esse local com bactérias. Então você acaba produzindo um elemento chamado superantígeno. O que é o superantígeno? São os fragmentos da briga do sistema imunológico com o Staphylococcus aureus. Então isso leva, que é uma bactéria de pele, então isso leva à produção de superantígenos, e esses superantígenos acabam levando a um processo inflamatório crônico de difícil controle. Então, você hidratando adequadamente a pele já é a primeira medida para evitar que você complique, que essa ferida fique com um processo inflamatório durante muito tempo. Então a primeira coisa é hidratar, tem que hidratar muito essa pele, muito. O dermatologista certamente ele vai saber fazer terapias mais específicas, como sessões de pulva, que é o banho de ultravioleta, com o uso do psoraleno, que é uma medicação que é ativada pela ultravioleta. Você vai poder também fazer medicações tópicas como imunomoduladores, ou seja, remédios imunomoduladores que modulam o sistema imunológico no local, como no caso são os inibidores da calcineurina, o tacrolimus ou o pimecrolimus, são muito bem utilizados. Pode usar corticosteroides tópicos, coisa e tal, tudo isso, mas sempre com orientação do seu médico. Em relação ao processo alérgico, parece haver uma relação no agravamento da psoríase com a alergia alimentar, entende? Ou seja, a hipersensibilidade alimentar ela pode estar relacionada com a psoríase. Isso ainda é controverso, mas caso você tenha alguma dúvida, eu acho que seria interessante você procurar um alergista, pedir um teste alérgico de alimentos, e se por acaso ele vier positivo, ele vai avaliar a real necessidade de você suspender aquele alimento ou não, porque não é porque ele veio positivo que você precisa suspender o alimento, tá? Mas ele certamente vai avaliar essa real necessidade, se você precisará suspender o alimento ou não, tá bom? Então é basicamente isso. Eu acho que mais informações somente numa consulta médica, porque aí a gente vai poder prescrever medicamentos e também analisar isso melhor. E algo também que funciona bem também para o caso da psoríase é você manter o equilíbrio emocional, porque o gatilho da psoríase muitas das vezes é o estresse. Então quando a pessoa está muito ansiosa ou depressiva, a doença reumática ela se deflagra com mais facilidade, porque o sistema imunológico baixa, então você acaba tendo a produção de uma substância chamada alarminas, e essas alarminas elas acabam ativando a autoagressão do sistema imunológico em várias partes do corpo através da liberação de interferon gama. Mas aí isso aí é um negócio muito complexo, não é para vocês saberem com detalhamento não. Eu acho que vocês têm que saber o seguinte: hidratar a pele, tá? Controlar a emoção com bastante intensidade, seguir as orientações do médico, com o uso das medicações imunomoduladoras tópicas no local, né? E possivelmente investigar um possível quadro de alergia alimentar,
é uma possibilidade, e também fazer sessões de ultravioleta com acompanhamento do seu dermatologista, tá bom? Então é basicamente isso. O que eu puder ajudar mais, por favor, entre em contato com a gente. Um abraço, obrigado.